Deuteronômio 21. Final de Deuteronômio 21, nós temos duas seções que falam sobre relação entre pais e filhos. Uma temática muito recorrente na Escritura. E na providência de Deus, aprova ao Senhor que hoje, que é convencionado como Dia dos Pais, nós pudéssemos ter um texto que fala, inclusive, toca nesse assunto. Sem forçar, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Então, nós vamos ler hoje do verso 15 até o versículo 17. O direito do primogênito. Diz a palavra de Deus. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, hoje é o dia do Senhor, e nesse dia, Senhor, Tu tens condições de tratar sobre tantos temas conosco, mas o Senhor resolveu falar conosco, anunciar o Evangelho do Teu Filho, por meio das questões que estão na nossa própria casa. Casa, Senhor Deus, que precisa de paz, mas que muitas vezes é palco de inveja, ciúmes, confusões. E tudo isso, Senhor Deus, é fruto do nosso próprio pecado. Então nós te pedimos que o Teu Espírito nos governe essa manhã, para que nós possamos ter, Senhor Deus, os ouvidos atentos e um coração inclinado para a Tua palavra. Quanto a mim, ó Deus, faz, Senhor Deus, com que os meus pensamentos sejam os Teus, guiados pelo Teu Espírito. Que a minha boca fale aquilo que procede do Senhor e não de mim mesmo. Para que aquilo, Senhor Deus, que o Teu povo ouça, seja a Tua própria palavra e não a palavra do homem. Pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco hoje. E também anuncia o Teu Evangelho para aqueles que não Te conhecem. O Evangelho da família, o Evangelho que cura e sara as desavenças da nossa casa. No nome do Senhor nós Te pedimos. Amém. Amém. Apesar do homem tentar sempre negar a realidade, ou transformar o que é real para aquilo que é impossível, a realidade ela é tão forte que ela se impõe às conveniências dos homens. Por mais que os homens tentem, eles não podem negar aquilo que está diante dos seus olhos. Aquilo que é real está acima dos sentimentos dos homens, dos desejos dos homens, das arquiteturas malignas dos homens. O que é real sempre se impõe. Em 2017 foi publicada uma entrevista de uma atriz bem conhecida, atriz global, Thaís, se não me engano é Thaís Araújo, isso. Foi publicada essa reportagem na revista Veja. Thaís, ela é esposa de um ator também, Lázaro Ramos. Eles têm um filho, homem, e uma menina. E ela, nessa reportagem, ela conta, ela dá um depoimento que ela estava ali surpresa, que o primeiro filho dela recebeu os brinquedos de menino. Então, carrinho, casa, máquina de construir, esse tipo de coisa, né? Que você dá a um menino. E aí, quando nasceu a menina,
eles decidiram não comprar brinquedos de menina. Mas eles disseram, nossa casa já está cheia de brinquedos, então ela vai brincar com os brinquedos que tem e aí ela vai resolver. Porque essa é uma teoria que eles guardam dentro de casa, né? Que a criança ela nasce neutra e ela vai, de maneira social, fazendo uma construção social, decidindo o que é que ela quer ser em seguida. Então eu vou rapidamente aqui ler algumas palavras que são literais da própria atriz. Ela diz o seguinte, observe. Tenho uma filha de 2 anos e 8 meses que ama rosa, enlouquece com princesas, brinca de mãe e filho o dia todo e chora quando entra numa loja de brinquedos querendo ferro e tábua de passar. Socorro! Confesso que cada vez que vejo esse movimento todo dela, me arrepio da cabeça aos pés. Parece piada que a minha filha haja de maneira tão contrária a tudo que eu acredito, mas ainda de maneira contrária a tudo que prego no meu dia a dia, a tudo que acredito que seja uma construção social das mais cruéis, que segregam meninas e traçam para elas um único e fatídico destino, a tudo que fuja do roteiro traçado por essa construção que seja carregada de culpa e julgamentos. Não acredito que existam brinquedos de menina ou de menino. Quando minha filha nasceu, não comprei um brinquedo. Bom, ela tinha um irmão de 3 anos. A casa já estava cheia de brinquedos e ela não precisava de nada além daqueles. Assim, ela ficou sem brinquedos novos até completar 1 ano, se não me engano. Foi ali que chegaram as primeiras bonecas. Não sei quem deu, não me lembro. Mas me lembro com perfeição quando tinha 1 ano de idade, pegou uma boneca no colo e ninou. Fiquei espantada, mas sabia que ela estava reproduzindo o que fazíamos com ela. Mas e as princesas? Pode ser influência das amiguinhas? E a cor rosa? E a predileção por saias e saias que rodem? E a paixão por panelinhas e fogão? E o ferro? E a tábua de passar? Minha gente, a realidade se impõe aos caprichos humanos. Irmãos, isso aqui é a descrição da loucura do homem. Deus fez um homem, imagem e semelhança do Senhor. Mas Ele fez homem e mulher. Veja, a imagem e semelhança de Deus, aquilo que carrega características do Senhor, não carrega em toda a raça humana do mesmo jeito. Os homens carregam características divinas de um certo modo e as mulheres carregam características divinas de outro modo. Por exemplo, Deus eterno, não eterno, mas eterno, paciente, benigno, carinhoso. Isso tem muito mais a ver com as mães, com as mulheres, a ternura de uma mulher, a paciência de uma mulher. Mas Deus é provedor, é líder, Deus é comandante, Deus é chefe, Então isso tem mais características ligadas à masculinidade. E aí quando Deus impõe isso à criação, é impossível de se desfazer. E uma criança que nasce num lar, onde você tem a figura masculina e a figura feminina, não se trata de imposição ou construção social, mas é a dura realidade. É impossível de você desfazer aquilo que é a realidade. Ela se impõe. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas aqui da igreja e a gente mencionava, por exemplo, nos casamentos homossexuais, casamentos entre aspas, né? Nas uniões homossexuais, o que é que acontece? O que acontece é que nesse tipo de relacionamento, pode perceber, uma das duas, se for 2 mulheres, ela sempre tem mais o jeito de homem. Ela vai trazer essa característica masculina, né? Tanto que tem existe uma figura que foi formada no nosso imaginário, está predisposto a imaginar aquela mulher de pochete, né? de uma calça mais larga, um jeito assim mais masculino, cabelo mais curto.
Esse estereótipo foi formado porque ele é muito próximo da realidade. É a mulher que, decidindo viver com outra mulher, ela se impõe como homem, porque a casa precisa ter uma autoridade. E a outra é mais feminina, é mais delicada, é a mulher da relação. Isso se reproduz também na união homossexual entre homens. Um é mais masculino, o outro é mais feminino. Porque você não tem como desfazer a estrutura da realidade. Ela se impõe sobre os caprichos dos homens. Então, se Deus disse, um homem deve se unir a uma mulher, é impossível que você consiga manter paz, bom relacionamento e os propósitos, principalmente os propósitos da relação, se você tenta destruir a estrutura dada pelo Criador para esta relação. É impossível isso acontecer. Quando nós nos deparamos com o texto de Deuteronômio capítulo 21, e percebemos que aqui há claramente um problema, que deve ter chamado muita atenção dos irmãos aqui na leitura, né? Quando a gente lê assim, verso 15, observe, quando tiver um homem, duas mulheres. Quando? Então, veja, o texto, ele não está negando a possibilidade disso acontecer. Na verdade, isso acontecia, e eu digo mais, acontecia com certa frequência. Né? Se você observar o capítulo 25, abra comigo, do mesmo livro, Deuteronômio 25. O texto diz assim, quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora, seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Aqui é a chamada lei do levirato, que é o seguinte, a mulher, ela ficou viúva, e ela não pode ficar viúva sozinha, alguém tem que abraçá-la, alguém tem que cuidar dela. Essa é a perspectiva. Quem tem essa obrigação? O cunhado dela. Porque ela precisa ter filhos, ela precisa perpetuar o nome do marido dela, porque se não perpetuasse, seria uma grande vergonha, e havia um direito dela, né, para que ela pudesse ser protegida, e essa lei, ela se impõe na realidade por conta de uma necessidade da mulher, né? Você imagina que naquela época a mulher, ela não tinha a estrutura social que nós temos hoje, de ajuda governamental, abertura para que ela pudesse trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos. Então o marido, ela precisava muito de um marido. E a lei de Deus, ela cuida para que a mulher não fique desamparada. Mas podia ser que esse cunhado fosse um homem mau, que não temesse a Deus, e ele, para a vergonha dele, ele simplesmente negasse esse direito que a mulher tinha. Aí veja, o verso 6 diz, e o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Aqui, veja, a lei determina que era um dever do cunhado receber a esposa do seu irmão falecido. E se isso não acontece, ela deveria subir até as autoridades e dizer o que estava acontecendo, denunciar esse homem. Em seguida, verso 8, o texto diz, então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. Então, o modo como você vai ler o texto é assim. Esse homem é uma vergonha para a nossa sociedade.
porque ele tinha a obrigação de suscitar o nome do irmão dele, defender o nome do irmão dele. E ele é um homem tão fraco, mas tão fraco, que ele trouxe vergonha para Israel. Então ela vai descalçar as sandálias e vai cuspir no rosto desse homem. É um lixo, é um homem desprezível, que não merece respeito em Israel, porque não cumpriu o dever de homem. Os homens da nossa época chegam aos 30, 32, 33, 35 e não se casam. Consequentemente, não têm filhos. Isso é uma vergonha para a nossa sociedade. É uma vergonha. Os homens deveriam tomar frente dessa relação. Os homens deveriam buscar o casamento assim que possível, dentro da providência de Deus, estando com as condições, psicológicas prontas, tendo condições de assumir uma casa, condições financeiras às quais eles deveriam se preparar desde cedo. Na providência do Senhor, como sendo crente, ele foi colocado numa igreja onde tem irmãs, e o tempo vai passando e eles não casam. Imagine essa cena, a mulher cuspindo no rosto do homem, porque ele não é homem. Ela diz assim: cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado, casa da vergonha, a casa da desonra. Isso também aqui é uma advertência para os pais. Você tem filho homem, futuros homens, como a gente já estudou aqui, prepare o seu filho para casar e ter filhos. Não fique cuidando do seu filhinho aqui embaixo da sua asa o tempo todo, como se ele fosse alguém que fosse necessário estar com esse tipo de cuidado o resto da vida. Seu filho foi feito para casar. Deus lhe deu um filho para você educá-lo para a família dele. Porque um filho que não sai da sua casa é uma vergonha. Um filho que não produz filhos é uma vergonha. Resguardar das situações onde ele não pode ter. E aí você teria também outras possibilidades, como adoção, por exemplo. É uma vergonha a nossa sociedade ter homens de mais de 30 e poucos anos que nem sequer tem alguém para casar. Então o texto aqui já tem uma lei que vai regular um problema. A mulher desprezada porque o seu marido morreu. Então tinha a lei do levirato. Voltando lá para Deuteronômio 21, ali já não é porque morreu o marido da mulher, mas é porque de fato ele tem duas mulheres. E aí fica complicado, Como é que a gente vai entender que a Bíblia está regulando aqui o caso de um homem com duas mulheres? Se existe um mandamento que diz não adulterarás. Primeiro lugar, na perspectiva que está sendo tratada aqui, não seria adultério, porque ele tem duas mulheres, de fato. É diferente dos homens promíscuos da nossa época, que tem inúmeras mulheres e só tem uma, na verdade. Eles se deitam com várias mulheres. Aqui não é isso. É um homem que tem duas mulheres, ele sustenta duas famílias. Mas o que a lei está fazendo aqui não é incentivando a poligamia, que é o fato de um homem casar com mais de uma mulher. Não é isso. A lei ela não está ordenando nem incentivando a poligamia. Na verdade, a lei está refreando o mal que foi causado pelo homem. Você não tem uma lei só em todos os estatutos de Moisés
dados por Deus, onde diz assim, um homem deve casar com 2 mulheres. Não tem. Agora, tem inúmeras restrições para quando isso acontece, não se tornar um mal terrível na sociedade. Por exemplo, aonde você vai encontrar a ordem, se divorciem? Não tem. Uma lei que rege e que cria o divórcio, como sendo algo bom. Não tem. Mas você tem Deuteronômio 24, estabelecendo regras para o divórcio. Porque o divórcio já existia. O divórcio existia, então vai regular a maldade do homem para que haja um freio nessa maldade. Mas aqui não é a perfeição. Onde nós vamos encontrar a perfeição? Na criação. Se você voltar comigo para os textos que tratam da criação, lá em Gênesis, capítulo 2. Volta comigo, por favor. O homem é criado aqui no capítulo 2, veja. Verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o homem foi formado assim. Você observa agora a partir do verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem, veja o homem que ele criou, esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Perceba o detalhe, não farei 2 ajudadoras, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, formou Deus o homem e lhe deu uma ajudadora que seja idônea. Aqui é o primeiro princípio do casamento. O casamento, ele é, por natureza, monogâmico, assim como foi estabelecido na criação do Senhor. É um homem para sua própria mulher. Mas não é um homem para sua mulher simplesmente. É um homem que deve se unir a alguém da sua mesma natureza. Exatamente o que diz aqui a palavra idônea, da mesma natureza. Então não é um homem e uma fêmea de um animal. É um homem e a sua mulher. Observe que inclusive o texto faz essa distinção. Quando a gente lê verso 18, fala no final da auxiliadora idônea. E aí o verso 19 começa a falar da formação, da criação dos animais e da nomeação dos animais, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a terra, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ele fala da mulher, da criação da mulher, e em seguida ele começa a falar da criação dos animais e da nomeação dos animais. Para dizer que Adão, ele tem primazia sobre os animais. Qual é a prova disso? Ele é quem dá nome. Quem dá nome tem autoridade. Ele deu nome aos animais, ele tem autoridade. Mas não se achou-se uma auxiliadora em todas as espécies de animais. Nenhuma só. Então, como não se achou em toda a criação, o texto volta no verso 20 e diz: E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Veja, a palavra idônea volta. Ela é idônea, precisa ser idônea. Procurou-se em toda a criação, não há idônea, não há ninguém da mesma natureza. A conclusão do narrador é: não se achou idônea. Onde se achará uma idônea? Verso 21. Então, por não ter se achado idônea, o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher. Tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Essa em hebraico é Ishá, porque foi tomada do Ish.
A palavra homem é ish, ishá, não é simplesmente o sufixo de feminilidade, não é o sufixo feminino, mas é também a procedência. É como se fosse o genitivo. É a procedência de onde ela veio? Ela veio do homem. Ela foi tomada do homem. Então, se ela foi tomada do homem, ela é da mesma natureza do homem. Agora, achou-se a auxiliadora idônea. Quantas ele fez para o homem? Uma. De que natureza? Da mesma natureza. O casamento é monogâmico e é entre pessoas da mesma espécie. Ele continua ainda. Verso 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja mais uma vez o reforço da ideia. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não às suas mulheres, à sua mulher. O reforço. E aí outro princípio a respeito do casamento. Não é a mulher que deixa pai e mãe e se une ao seu marido. Não. É o homem que deixa pai e mãe. Toda essa ideia que existe na sociedade de que o homem toma a frente da relação, ela é uma ideia, é uma lei natural. O que é lei natural? Conforme foi na criação, deve ser em todo o restante da providência. Deus fez o homem para tomar a frente do relacionamento. E é uma tristeza, mais uma vergonha para os homens de hoje, porque eles não tomam a frente da relação. As mulheres, eu não canso de ouvir as mulheres dizendo, parece até que fulaninho tem até um interesse, mas ele não toma, pastor, a frente. E a mulher fica naquela, será que eu vou, se eu não vou? Não vá, minha irmã, não vai funcionar. Se ele é assim no começo da relação, ele vai ser pior depois. Você sempre vai ter que tomar a frente. Deus disse, deixa o homem, pai e mãe. E aí o homem precisa entender também que, em termos de relação, para casamento, ele toma conselho com seus pais, o homem, mas é ele que deixa, entende? O homem, ele pede a bênção do pai, mas ele não fica naquela relação que tem uma mulher para casar, de tanta dependência, de indecisão. Porque o homem, ele precisa, naquele momento que ele está falando a respeito de relacionamento, ele já precisa ter segurança para tomar decisão. Se para decidir casar, ele precisa perguntar ao pai e mãe se ele deixa ou não pai e mãe, então ele não pode deixar, não está pronto ainda. Agora, qual a expressão que é usada para a mulher no casamento? A mulher não deixa pai e mãe, ela é dada em casamento. A mulher não decide sozinha. Ela é questionada, por exemplo, Gênesis 24, é perguntado lá a Rebeca se ela quer ir com o servo de Abraão. Então, ela não vai por imposição dos pais. Mas ela está sob toda a orientação, especialmente do pai. Se o pai diz não casa, não casa. Se o pai diz não é para casar, não casa e acabou. Por quê? A não ser que seja algo, pecaminoso do pai. Que é difícil isso acontecer. Então, os dois se uniram. O que é que eles são agora? O texto fala, uma só carne. Os dois são duas pessoas que vieram de duas famílias. Agora eles são formados uma só carne. Você tem aqui diversidade e você tem unidade. Duas pessoas que agora se tornam uma só carne. Dois aspectos da divindade que agora se formam um. E este um é tudo que os filhos vão precisar. Eles não precisam de três, eles precisam de dois, o pai e a mãe. E todas as vezes que essa estrutura é rompida, quem mais vai sofrer são os teus filhos. E não só
por conta, né, da poligamia, mas uma coisa que acontece com certa frequência na nossa época é separação. A separação é terrível. Você rompe essa estrutura de pai e mãe. O teu filho não perdeu o pai, é verdade. Mas veja que situação. Ele não tem a figura masculina dentro de casa. E se tem, é uma pessoa que não é o pai dele. Então a estrutura correta é pai e mãe morando juntos, enfrentando juntos. E esta é a perfeição de Deus para a família. Um homem que se une a uma mulher e se tornam uma só carne e passam a ter filhos. Mas isso não aconteceu só na criação, aconteceu também na recriação do mundo, ainda em Gênesis. Vá comigo lá para Gênesis capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, o homem tinha caído em grande pecado no capítulo 6, e Deus disse, por conta do coração do homem, que é completamente inclinado ao mal, por conta que o homem, a descrição é, eles casam e se dão em casamento. Os crentes com os ímpios aprenderam a se casar e dar-se em casamento entre ímpios. O Senhor veio e destruiu o mundo. Ele acabou com o mundo. Todas as famílias do mundo foram exterminadas. Sobraram 4 famílias. A família de Noé e a família dos 3 filhos de Noé. Qual é a estrutura que Deus deixou para as únicas 4 famílias que restaram depois do dilúvio? Noé e sua esposa. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, com as suas 3 esposas. Nenhum filho tinha ele com 2 mulheres, ele com um homem. Não. O marido e a sua própria esposa. Foi assim na criação, foi assim na recriação. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor disse: eu sou o teu marido. Ele não disse: eu sou o teu marido e o marido de outra. Eu sou somente o teu marido. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21... especialmente o capítulo 21, quando diz que a Nova Jerusalém está descendo dos céus, ele diz que está descendo dos céus como noiva ataviada para o seu esposo. Um esposo e uma esposa. Então ninguém pode dizer que Deuteronômio 21 é a lei onde Deus institui a poligamia. O que Deus institui é a família monogâmica heterossexual. O que o homem inventou foi a poligamia. Eu lhe pergunto, onde o homem inventou a poligamia? Ainda no livro de Gênesis, agora no capítulo 4, você vai ter exatamente essa ideia de como isso aconteceu. Verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Veja, isso aqui é o texto exatamente posterior ao assassinato de Abel. Caim mata Abel, e o comentário do narrador é: Caim, ele sai da presença de Deus. Ora, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ninguém pode sair da presença dele. Mas aqui o fato é espiritual. Ele deixou de estar debaixo da aliança do Senhor. Isso é sair da presença de Deus. O que é que acontece em seguida? Observe o verso 17. E concebeu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque.
E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Primeiro caso de poligamia se deu na família que saiu da presença do Senhor. Não foi na genealogia de Adão, que vai vir no capítulo 5, foi na genealogia de Caim, que foi retirado da genealogia de Adão porque saiu da presença de Deus. O que mostra que Adão seguiu os caminhos de Deus e Caim não. Ele era filho do maligno. E se nós lêssemos o restante do capítulo 4, vocês iriam perceber que a cultura da cidade inteira, ela é descrita como uma cultura da impiedade. Um dos filhos de Caim, ele é um homem violento que mata as pessoas simplesmente porque ele teve um atrito rápido. Eles têm 2 mulheres. O nome da cidade que eles constituem é o nome dele próprio. Eles são egocêntricos. Isso aqui é a estrutura da sociedade caída. Não é a estrutura da sociedade que Deus criou. A poligamia não nasceu nos primórdios, mas nasceu depois que o homem caiu. Aí quando você lê a genealogia de Adão, capítulo 5, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher, veja, ele volta para a estrutura inicial. Quando Deus fez, não fez como fez Adão, como fez Caim. Ele fez homem e mulher, os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. E aí você vai perceber o resto do capítulo todinho dizendo: fulano se casou com cicrano, gerou filhos e morreu, gerou filhos e morreu, gerou filhos e morreu. Ou seja, os que vêm da linhagem santa cumprem a missão. Eles são pecadores, mas eles têm dentro de si o desejo de formar família. E na família gerar filhos. E ver os filhos dos filhos. As próximas gerações. Até morrer. Quando nós lemos os salmos dizem com clareza que a bênção de Deus para um homem é ver os filhos dos seus filhos. Aí ele diz: paz sobre Israel, sobre o povo. Quando as famílias estão organizadas dessa maneira, um homem se unindo a uma mulher e gerando filhos, o que acontece com Israel, com a igreja, é paz. A igreja vive em paz. E paz, veja, paz não é a ausência de guerra. Paz é a vitória sobre os inimigos. Paz é prosperidade, a palavra shalom é prosperidade, inclusive. Dentro do campo semântico você tem essa possibilidade, prosperidade. É próspero um homem com seus filhos. É próspero. Os homens dizem que prosperidade é ter poucos filhos para poder ficar rico. Porque se eu tiver muitos filhos, meu amigo, eu não aguento, é escola para pagar, é plano de saúde, e tem que comprar roupa, isso vai me empobrecer. Aí Deus diz assim: você vai ver os filhos dos teus filhos, paz, prosperidade sobre Israel. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós só seremos prósperos com muitos filhos. A igreja só vai prosperar com muitos filhos. Quantos? Todos que a providência lhe aprover lhe dá. Todos que Deus puder lhe dar. Dentro da providência, da sua situação, da possibilidade, mas todos quantos Deus lhe der a alegria de ter. Isso vai gerar prosperidade para a tua casa e para a igreja. Agora,
agora nós podemos ter a noção exatamente do que diz a lei de Deus a respeito do casamento, da perfeição do casamento. E podemos nos achegar a Deuteronômio 21, verso 15 a 17, para fazer o contraponto com o pecado do homem. Volte comigo, por favor. Deuteronômio 21. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, veja algumas questões aqui. Esse quando, a possibilidade, né, de haver, ele não está dizendo tenha duas mulheres, ele diz quando, em acontecendo. Eu preciso me referir aqui também ao contexto do capítulo 20 em diante. Capítulo 20 e 21, você tem uma sequência de textos que falam sobre guerra, né? As leis a respeito da guerra. Você não pode abusar de uma mulher quando você tiver ela como despojo de guerra. Você tem que ter respeito pelas mulheres, você tem que cuidar do povo que você está invadindo. E aí vem um texto que fala sobre poligamia. Então, naturalmente, eu devo incluir este tipo de poligamia com uma certa probabilidade à circunstância de guerra, que seria o seguinte: você invadiu um povo e naquele povo matou-se a maioria dos homens. Os homens morreram simplesmente. E aí ficaram muitas mulheres viúvas. E aí, do israelita, que poderia se casar com alguém que fosse de um povo de longe, não de Canaã, ele resolveu se casar com essa mulher e ter uma segunda mulher, o que de fato a lei de Deus não prescrevia, mas que tolerava nesse tempo. E aí, em tendo duas mulheres, a lei vai regular para que não haja confusão. E por que vai ter confusão? Porque o texto diz assim: porque uma é amada, aí uma expressão que se usa até hoje, né, quando tem algum caso de poligamia, e a outra. Existe a mulher de fulano de tal, existe a outra. E até na nossa sociedade, a outra não quer ser chamada de outra. Porque essa expressão é desprezível. Você é a outra. Você nunca vai ser a mulher. Você é a outra. E aqui ele deixa claro, é uma que é amada e a outra é desprezada. Irmãos, isso não é liberdade sexual, como as feministas querem dizer. Você tem quantos homens você quiser. Não, você não tem. Você está sendo usada por muitos homens. É isso que acontece. A outra é desprezada. A amada é a mulher, é a esposa, a primeira, que você tem os seus filhos. A outra é a desprezada. E aqui o sentido não é que ela é odiada. Não é isso. A palavra pode até ter esse uso, mas pelo contexto não parece ser esse. Ela não é tão amada quanto a primeira. Por exemplo, não vai precisar ler esse texto, mas vocês conhecem bem, Gênesis capítulo 29, o caso de Jacó, que quer se casar com Raquel, que passa 7 anos ali lutando, trabalhando para ter Raquel, e Labão, o irmão de Raquel, ele engana Jacó, e Jacó acaba casando com Lia. E Lia passa a ser a esposa desprezada. Todo o contexto, você percebe briga, confusão, ciúme. O que Deus está dizendo aqui é que até na prática, até no dia a dia, a poligamia é uma desgraça. É uma desgraça. Porque uma sempre é a desprezada e a outra sempre é a amada. Uma é a que é mais benquista, a outra não é tão benquista assim. Elas brigam entre si. Elas brigam com o marido. Os filhos brigam entre si. Os filhos brigam com o pai. Você só vai encontrar paz na estrutura que Deus deixou. Mas existe o caso, né? A realidade se impôs aqui, a situação, então a lei de Deus chega para dar freio à maldade do homem. Em acontecendo isso, o texto diz no verso 16: será que no dia em que
no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Eu achei fantástico aqui o que o comentarista disse. Ele diz assim: veja que se o homem pudesse escolher, o primeiro filho teria sido o filho da mulher amada. Mas a providência de Deus se impôs aos sentimentos desse homem. E disse: não, quem vai ter o primeiro filho vai ser a mulher rejeitada. Porque esse é um homem vendido, né? Esse tipo de homem aqui está vendido. Ele tem a amada e ele tem a rejeitada. E ele vai agir conforme os seus sentimentos. Esse é o homem mais fraco que existe. Esse é o homem menos homem que existe. É um homem que guia a sua vida pelos seus sentimentos. Eu gosto mais de fulana do que cicrana. Mas você está vendo que fulana não dá certo para você casar. Mas eu a amo. Mas eu gosto muito dessa mulher. E aí começa um discurso, parece um discurso de uma mulherzinha apaixonada. Meu Deus do céu, isso é de uma frouxidão moral absurda que nós estamos vivendo. O homem governado pelos seus sentimentos é um homem feminino. É da natureza masculina ser mais guiado pela razão, inclusive. Até os ímpios são assim. Agora, os homens crentes devem ser guiados pela razão à luz da palavra, submetida à palavra. Um homem que não é guiado pela sua razão, submetido à lei de Deus, é um homem feminino. Você pode ter a maior barba do mundo, você pode ser o mais forte do mundo, puxar não sei quantos quilos lá na sua academia, ou falar grosso, não importa. É um homem feminino. E só tem uma forma de deixar de ser efeminado: se comportando como homem. Dizendo: eu vou fazer aquilo que é certo, apesar do meu sentimento. E aqui nós não estamos negando que nós temos sentimentos pecaminosos, que todos os homens têm sentimentos pecaminosos. Mas estamos dizendo que o homem, por ser homem, tem que impor a sua realidade, não os seus sentimentos, mas aquilo que é certo, à luz da razão dada na palavra de Deus. Senão ele vai se colocar nessa situação, briguinha de mulher. A mulher que gosta, a mulher que não gosta, e aí a casa está acabada. O texto continua dizendo, verso 17: mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então chegou a hora de dividir o espólio, de fazer o testamento. Isso era comum se fazer antes de morrer, a gente deveria inclusive pensar nisso, deixar as coisas resolvidas para antes de morrer, para não ficar confusão aí depois. Então ele vai escrever o testamento dele. Por conta que ele é um homem guiado pelos seus sentimentos, o sentimento dele é: eu vou querer dar a primogenitura ao filho da mulher que eu amo mais. E o que é o direito da primogenitura? Na lei de Moisés, o direito da primogenitura era a porção dobrada, ou seja, você dividiria as partes e duas partes seria a porção do primogênito. Ele tem dobrado. Aquilo que os outros têm, ele tem em dobro. Por quê? O texto mesmo explica porque aquele é o princípio da sua força. O direito de primogenitura, ele tem como princípio o princípio da força. Ele é o filho do vigor do homem. Trocando em miúdos, é o filho que demonstra que o homem está ganhando força. E não tem como não me referir aqui à imagem do Salmo 127. A imagem do Salmo 127 é perfeita para essa ocasião. O homem tem uma aljava,
aquele lugar onde você guarda as flechas nas costas do guerreiro. E o filho primogênito é a primeira flechinha que ele tem. É a primeira de todas. Então, foi a primeira munição que ele ganhou contra o mundo. Então, esta primeira munição é o princípio da sua força. E o princípio da sua força tem que ser honrado. Então, aquela flecha é diferente. E quanto mais flechas ele coloca na aljava, ele passa a ser um homem, um guerreiro mais forte contra o mundo. Então, o primogênito vai ter essa distinção da sua porção. E aí o texto diz aqui, veja no verso 16: será que no dia em que herdar porção e herança. A nossa sociedade, mais uma vez, se enraizou nela vários pensamentos equivocados, dos quais poucos nós temos a certeza de onde eles provêm. E isso é uma dificuldade muito grande. É um problema muito grande para a nossa vida. É pensar de uma forma sem saber de onde a gente tirou aquilo. Porque aí você é escravo desse seu tipo de pensamento. Nesse tempo que nós vivemos, alguém que é rico por herança, preste atenção se não é assim, ele é mal visto. Você diz assim, fulano é rico e cicrano é mais rico ainda. Aí você diz, mas cicrano só é rico porque herdou do pai. Aí você diminuiu o sujeito. Mas peraí, então a herança é uma coisa ruim? Herdar do pai é ruim? Não, herdar do pai nada mais é do que algo natural. Porque ao contrário do que a nossa sociedade tenta nos ensinar, nós temos obrigação de deixar a herança. Não é opção, não. Você, homem, tem obrigação de ser o mais rico possível para deixar a herança para o seu filho. E qual é o fundamento disso? A obra de Deus. Deus é rico e deixa a sua herança para os seus filhos. Se você é contra a herança, você é contra a salvação. Porque a salvação é a herança que nos foi deixada. É a porção que nos cabe do reino de Deus. Então, se esse é o fundamento na Trindade, se é assim que Deus fez, e isto é uma lei natural, esta lei natural se impõe a toda providência. Todos os homens, e aqui é uma obrigação masculina, em primeiro lugar, deixam herança para os seus filhos. É uma vergonha para um homem deixar dívida. E nós temos isso, né? Os mais velhos dizem, olha, meu pai era um homem de bem, não deixou uma dívida. Talvez na providência, numa hora ou outra, você se enrole com um problema, mas via de regra você vai buscar deixar a maior herança possível para o teu filho, possível. Mas você tem que se esforçar para isso. Agora, em deixando, aí vem o segundo ponto. Você não pode ter predileção entre os teus filhos. Eu gosto mais de um do que do outro. Não pode. Isso é um homem vendido aos sentimentos. Eu gosto mais da minha filha porque ela é menina, e eu gosto mais do meu filho porque ele é menino. Isso não pode acontecer numa casa. Porque quando acontece poligamia, quando acontece predileção, quando esse tipo de problema que está fora da estrutura perfeita da família acontece, sabe qual é o resultado? Briga e confusão. Você tem um lar completamente rachado. Quantas famílias não têm esse problema? Porque minha mãe deixou mais para meu irmão do que para mim, deixou mais para minha irmã do que para mim. E aí começa a confusão depois aí para resolver como é que vai dividir os bens. Não vai ser assim em Israel. Porque se isso acontecer, não haverá paz. Para aprendermos a perfeição, é preciso aprender como é que se dá na casa de Deus. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 2. Veja como é que o Senhor prometeu
que faria com a sua família. Efésios 2. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Qual é a descrição aqui da família de Deus? Ela estava dividida. Existia Israel, que fazia parte das promessas, das alianças, que tinha o sistema sacrificial, mas que acabou rejeitando Cristo. E existiam gentios que estavam longe das promessas, longe das alianças, sem Deus no mundo. Aí Deus, que é Pai por excelência, e que tem o filho da sua predileção, do qual ele diz, eu muito me comprazo, porque ele faz tudo quanto eu mando. Ele tinha um filho, e deu o seu único filho, para que a família dele crescesse. Aquele homem tinha vários filhos e 2 mulheres, e não conseguia manter paz na sua casa. Este aqui tem um filho, e ele dá para aumentar a sua família. E a esposa, que era rebelde, ele a vai buscar, e ele a limpa e a purifica. E esse filho, que é filho por excelência, morre no lugar dos seus irmãos, para dar herança à sua casa. Qual é a herança? Os que estavam longe são trazidos para perto. Os que estavam fora são reconduzidos para casa. E agora você tem uma casa em paz. Pai, mãe e filhos. Como foi que ele reconciliou? Verso 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Os que estavam em guerra, em ciúmes e desavenças, foram aproximados, porque Deus, tendo um só filho, deu para estabelecer a paz na sua casa. E aí, quando você lê Hebreus capítulo 12, o texto fala lá sobre a igreja dos primogênitos. Não é a igreja de um primogênito, é a igreja dos primogênitos. Cristo é o primogênito por excelência, mas aqueles que foram salvos nele são tratados como primogênitos. Nós temos dupla honra na casa do Senhor. O Senhor nos deu a porção que nós precisávamos. E o melhor, nós temos paz com Deus. Deixa eu falar para você que ainda não formou família. Que tipo de família você quer para você? Que tipo de ambiente você quer na sua casa? Você quer chegar na sua casa e ver inveja, ciúme, contenda, confusão? Tem um caminho fácil. Se case, arrume outra mulher.
é fácil. Você vai acabar rápido com a sua paz. Que é um caminho excelente. Case-se com Cristo. Então teu casamento está salvo. Quando você ouvir alguém reclamando do casamento, pode ter certeza, aquela pessoa tem um problema no casamento, é verdade. Mas não o casamento com a esposa dele. O casamento dele com Cristo. Você que já é casado, lembre-se disso. Você quer estabelecer paz na sua casa, respeite a verdade de Deus. Deus fez um homem para sua mulher. E quando os dois se juntam, eles formam uma só carne. E aí vem a bênção dessa união carnal, que na verdade é espiritual. Os filhos da promessa. Só haverá paz em Israel, na igreja, quando nós tivermos famílias fortes, de homens com suas próprias esposas, gerando filhos, e esses filhos criados na aliança do Senhor. Então, haverá paz sobre Israel e paz na tua casa. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nesse dia, que convencionou-se como o dia dos pais, os pais aprendam a governar a sua casa conforme a lei de Deus. Em Cristo nosso Senhor nós pedimos isso. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para orarmos e em seguida cantarmos ao Senhor. Ó Deus Santíssimo, em primeiro lugar agradecemos por tão grande promessa do Senhor em estabelecer família para cada um dos teus filhos. Desperta, Senhor Deus, nos nossos homens e mulheres o desejo da formação, da instituição familiar. Que eles se apeguem cada vez menos, Senhor Deus, aos conceitos e princípios mundanos que foram incutidos nas suas mentes, que os torna, Senhor Deus, sentimentalistas, fracos, vendidos, Senhor Deus, à sua própria carne. E passem, Senhor Deus, a lidar com aquilo que é racional, à luz da Tua palavra. Senhor, guarde também as famílias já estabelecidas no nosso meio, para que tenham filhos e os cuidem, Senhor Deus, os criem segundo a Tua vontade. Porque isso, Senhor Deus, estabelecerá paz na casa de cada um e prosperidade para o Teu reino. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Rei da nossa aliança. Amém.